No ano da frutificação. Nós iniciamos ouvindo o nosso querido pastor. Quem se lembra que o pastor pregou semana passada? Sobre o que ele pregou, irmãos? Roda do oleiro, vaso. Aí sim. Ouvimos que nós precisamos estar no centro da roda do oleiro. O barro só vira vaso se estiver no lugar certo, no centro da roda do oleiro. Ele falou sobre Jeremias 18:1-6, que o oleiro faz o que quer, quando e como ele achar melhor. Não é assim que funciona? O nosso Senhor é assim também, né? O oleiro não cola os pedacinhos, ele faz de novo, do início. Um vaso em fabricação precisa de barro, água, a roda, as mãos habilidosas do oleiro e fogo. Correto? Que tipo de vaso você é? De honra ou desonra? Não adianta fazer para ser visto. Precisamos ser e também fazer as obras que brotam da fé em Cristo. Envolvido e comprometido, o centro é Cristo. Amém? Recordaram? Amém. Vamos para o tema desse ano, que é frutificação. Eu estava vendo que eu preguei ano passado no dia 26 de janeiro, quase deu o mesmo dia. João 15, do 1 ao 8. Dá para colocar aqui? Meus amigos. Eu vou ler ele do 1 ao 8, tá? Depois a gente volta. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? Vamos lá. É muito bom nós aprendermos da palavra do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos, irmãos. Não fique distraído. Amém? O verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Um pastor do século XIX, chamado Herbert Lockyer, ele disse: uma parábola sobre a perfeita união que existe na Trindade. O pai é o lavrador, o filho é a videira. E não seria o Espírito Santo a seiva divina que flui da videira, possibilitando a frutificação? A produção do fruto depende tanto do lavrador, quanto da seiva viva que flui por toda a videira. Nós já ouvimos aqui sobre parábola. O que é uma parábola? É uma maneira de pegar algo comum, como a Cris bem explicou, né? Para que todos possam entender. E assim acontece, irmãos. Todos nós somos diferentes, e alguns têm mais dificuldade de entender algumas coisas e outros não. Então Jesus sempre faz uma parábola. Aí muitos entendem. E é óbvio que tem aqueles também que estão distraídos. Na verdade, eles não entenderão mesmo, como diz a palavra, né? Mas a parábola é muito importante. Ela traz uma simplicidade. Então, a maioria
entende. Só não vai entender aqueles que estão distraídos. Amém? O contexto aqui é que Jesus está se despedindo e explicando muitas coisas durante a última ceia, pouco tempo antes da crucificação. E ele usa algo que era muito familiar na agricultura daquela região. E os discípulos entendiam um pouco sobre o cultivo das videiras. Eles sabiam da necessidade, inclusive da poda, os ramos que davam frutos, da poda dos ramos que davam fruto, para que dessem frutos melhores e em maior quantidade. Então ele estava falando algo que os discípulos tinham algum conhecimento. Era mais simples, eles podiam entender essas coisas. Era algo comum. E Jesus usa algo muito conhecido. Quando diz ser a videira verdadeira, era como se ele fizesse uma comparação, como se ele trouxesse à memória as palavras do profeta Oséias, no Antigo Testamento. E provavelmente, irmãos, os discípulos conheciam esse e outros textos sobre videiras no Antigo Testamento. Está em Oséias 10, 1 e 2. Pode ser na NVI? Acho que era NVI, coloquei. Israel era uma videira viçosa que se cobria de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas colunas sagradas. Aqui, o profeta Oséias, ele compara Israel a uma videira. As coisas estavam indo muito bem. Era um período de relativa prosperidade. Durante o reinado de Jeroboão II, por volta de 786 a 746 a.C. Haviam cultos a vários ídolos, irmãos, vários ídolos. Israel mantinha alianças com outras nações, como a Síria, e era como se não precisasse mais recorrer ao Senhor. Com isso, Israel era uma videira que frutificava apenas para si. Quanto mais ela dava frutos, mais deuses ela adorava. Um povo com o coração dividido. Esse era o contexto ali daquele tempo de Israel, onde o profeta Oséias está falando. E pensando sobre esse texto, irmãos, e como estamos lendo todos juntos a Bíblia, certo? De Gênesis a Apocalipse, podemos perceber na leitura de Êxodo que sempre que o povo andava em dificuldade, o que ele fazia? Vocês estão lendo mesmo. Clamava, né? Exatamente. Clamava ao Senhor. E o Senhor, qual é a natureza do Senhor? Cheio de misericórdia. Ele sempre ouvia o seu povo escolhido, um povo ingrato e pidão. Vocês concordam? Ou povo ingrato e pidão? Qualquer semelhança é mera coincidência, irmão. Quero cebola, quero carne, quero água. O tempo todo. Quero cebola, quero carne, quero água. A parte da cebola eu não entendo, mas o resto você entender. Irmãos, povo pidão, povo ingrato. E nós, você acha que nós agimos diferente? Na hora da angústia, o crente chora, pede ajuda, ele clama. Pasmem, o crente até ora. Incrível, né? Eis que surge um crente de verdade, na hora da angústia. Irmãos, às vezes o Senhor faz essas coisas mesmo. Ele vai continuar fazendo, sabe? Para que a gente se lembre, para que nós nos lembremos dele, sabe? Sabe por quê? Vamos ler de novo lá, Oséias 10, 1 ao 2. Novamente, tá? Israel era uma videira viçosa que se cobria de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas colunas sagradas. Quando as coisas
estão bem, o que acontece? Está tudo bem. Está tudo prosperando. As coisas estão indo bem, como foi dito aqui já, né? Quando as coisas estão bem, a nossa esperança e segurança, elas já são de outros senhores. Quando as coisas vão bem, sabe? Você tem dinheiro, bastante dinheiro, você consegue fazer tudo o que você quiser, você tem saúde, está tudo bem. Não precisamos mais do auxílio do Senhor. A gente dá conta. O que a gente faz então? Levanta alguns altares. Que nós temos alguns senhores agora. Se eu tenho um bom emprego, ergo um altar. Se eu ganho bem, levanto um altar, Jean. Se eu tenho boa saúde, mais um altar erguido. Se achei uma boa esposa, altar. Se achei um bom marido, mais um altar, irmãos. Finalmente um filho, mais um altar. Como estou mudado e diferente dos demais, crescendo em Cristo, um altar para mim não faria mal algum. Nós fomos criados para adorar. Fomos criados para fazer essas coisas. O que nós fazemos? Adoramos as coisas criadas e não o Criador. Então, quando as coisas estão muito bem, nós erguemos vários altares, irmãos, e adoramos outros deuses, outros senhores. Não é assim? É ou não é? Está tudo bem? Para quê eu orar? Está tudo bem? Está sobrando dinheiro? Vamos fazer uma viagenzinha? Vamos curtir? Verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aqui surge a pergunta, meus irmãos: que tipo de ramo eu sou? Em algum momento eu fui um ramo frutífero? De 2017 para cá, que foi no primeiro tema, eu dei algum fruto bom? Eu estava na casa de alguns amigos, sexta-feira. Presta atenção. E tem o genro de um amigo meu, trabalha na Cordeiro. Trabalha comigo lá, né? E olha o que ele falou pro meu amigo, que me conhece desde que eu tinha 15 anos. E ele contando lá, bastante tempo. Esse tempo o mundo não fechava a boca. Os dentes para fora. Mas ele ficou rico e arrumou. Então, olha o que o genro dele falou. O tio quer aqui, sabe, com a gente, é mó gente boa, mó tranquilo. Ele é mó tranquilo, sabe? Mas lá no trabalho, todo mundo tem medo dele. Ele é bravo, ele grita com todo mundo. Você acredita nisso? É verdade, irmãos. Fico nervoso. Eu tenho um problema sério. Fico nervoso. Meu trabalho depende de muitas pessoas, eu fico cobrando as pessoas e nós somos meio lentos, né? Eu com certeza eu devo para alguém deve trabalhar para mim e assim vai. Eu fico nervoso. Agora pense só, as pessoas que me conhecem, eles têm uma ideia de que eu sou. Não, isso é porque ele é no trabalho. Aqui é diferente. E as pessoas que não convivem comigo? Qual é o fruto que as pessoas estão vendo na minha vida, lá no trabalho? Tim Cameron, insuportável, só grita, só xinga, nervoso, é bravo, não dá nem para conversar com ele. Esse é o fruto que eu tenho dado lá no meu trabalho, irmãos. Misericórdia. Eu fiquei sem eles rindo e conversando e eu pensando, eu falei, olha o que eu estou demonstrando. Pois é. Muitas pessoas falam, nossa, tio, você é tão paciente, tão calmo. Irmãos, não pode ser assim. Esse é o exemplo do tipo de fruto que não deveríamos dar, que é o fruto da carne.
Aí talvez nós estejamos nesse momento, como nessa outra parábola. Vamos falar sobre uma outra parábola agora, para ver em que momento a gente pode estar. Hoje é o dia da parábola. Lucas 13, do 6 ao 9. Mais uma parábola. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte-a. Eu lembro isso aqui, sabe? É como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem falando claramente: ainda dá tempo, não ocupe a terra inutilmente. Vamos iniciar um novo ciclo? Isso é muito bom, irmãos. Que tal voltarmos ao tema frutificação novamente? Mas preste atenção: se não der resultado, tomaremos medidas mais drásticas. Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós, povo. Esse é o momento. Digamos que seja esse. Digamos que seja um outro. O momento que nos encontramos é a poda. A poda, ela estimula o crescimento e traz renovo para a planta. É retirado tudo que é inútil. O Senhor está nos limpando. Houveram alguns poucos frutos, até bons frutos, mas o Senhor quer mais frutos, frutos mais doces e constantes. O Senhor quer mais frutos. Guarde isso. Talvez você se pergunte: que coisas inúteis são essas que precisam ser retiradas? São tantas, irmãos, são tantas. Mas eu vou citar só o que está aqui na palavra, você vai se identificando aí. Em Gálatas 5, 19 a 21. São muitas coisas inúteis, irmãos, que precisam ser retiradas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lendo esse texto, será que nós precisamos ser podados mesmo? Quando você olha para você mesmo, as suas atitudes, a maneira como você age, seja aqui na comunidade, seja em casa, seja no trabalho, como você age? É necessário ser podado? Em algum momento você deu algum fruto, sabe? E o Senhor está fazendo o quê? Podando. E Ele vai continuar. Então não fique surpreso quando acontecerem coisas como aconteceu comigo. Sabe? Eu me senti ali extremamente envergonhado. Envergonhando o nome de Cristo. Porque aqueles que não convivem comigo, eles têm uma imagem de mim. Aí alguém fala: não, mas o Clebson lá, o neguinho, como eles chamam lá, o neguinho é cristão. Os caras: cristão? Não é não? Não pode ser. Ele é muito bravo. Não dá para conversar com ele. Como que pode? Vocês entenderam? Pegou referência? Pois é. Então eu fiquei extremamente envergonhado e fiquei entristecido com essas coisas. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Esse é o verso 3, tá? João 15, verso 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus está dizendo para os discípulos que as boas novas, a boa notícia, o evangelho que ele pregava, garantia que nele todos eles foram justificados, perdoados dos seus pecados e separados por ele para uma missão. Não fala aqui sobre uma condição
adquirida por esforço. Fala sobre o início de um processo de santificação. E nós já aprendemos que esse processo dura a nossa vida toda. Então ele nos vai dizer, ó, vocês já estão limpos. Vocês não precisam fazer mais nada. Em teoria sim, tá? Limpos assim, por causa dele. Nele eles estão limpos, tá? É isso. Aí no verso 4 ele explica melhor. No verso 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí que eu fico imaginando os discípulos ouvindo essas coisas, né? Que são coisas muito maravilhosas, mas são coisas difíceis. Vocês estão limpos por causa do que eu farei, mas é só o início. Um ciclo termina, um novo começa. Não desanimem, não desistam, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, para que sejam frutíferos. Se vocês não permanecerem em mim, não serão capazes de dar bons frutos. Para nós hoje é como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: por causa do meu precioso sangue derramado, vocês foram comprados por um alto preço. Pelas minhas pisaduras foram sarados, perdoados, justificados e separados para mim, para uma missão: produzir frutos, bons frutos do Espírito, e não de vocês mesmos. Naquele momento eles estavam ouvindo diretamente de Jesus acerca dessas coisas. Jesus está falando para nós hoje que por causa do sangue derramado, nós somos comprados por um alto preço. O Dr. Herbert escreveu assim sobre esse texto: temos uma viva união com Jesus Cristo pela habitação em nós pelo Espírito Santo, que frutifica em nós vida e serviço. O cristão é o ramo, nós somos o ramo. O ramo é diferente da videira. Ele não produz o fruto, ele sustenta, ele carrega o fruto. Quem produz o fruto é o Espírito Santo. E para lembrar o que aprendemos no ano passado, quem lembra dos frutos do Espírito? Quem consegue lembrar? Está em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é? Isso. Eu sei que a ordem é um pouco difícil, mas eu vou ler na ordem aqui, tá? Mas vocês sabem, pelo menos alguns. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E a pergunta surge mais uma vez: que tipo de ramo eu sou? Eu sou um ramo robusto, verdinho, a seiva percorre todo o ramo. Os frutos do Espírito são abundantes e alimentam a muitos. Ou sou um ramo fraquinho, meio cinza, meio seco, quase não precisa ser cortado, basta um ventinho um pouco mais forte, basta um temporal, basta uma tempestade, já era. Não podemos e não vamos dar frutos do Espírito se não permanecermos na videira verdadeira. Todos entenderam essas coisas? Verso 5. O Senhor Jesus, ele, as palavras, ele sempre vai repetindo, né? Para fixar mesmo, irmãos. Olha, eu sou a videira. Presta atenção. O que foi, Senhor? Eu sou a videira. Olha, eu sou a videira. João, o que foi, Senhor? Eu sou a videira. O tempo todo o Senhor falando. No verso 5 não é diferente. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aí eu penso que os discípulos aqui não estavam entendendo muito bem.
Mesmo depois de Jesus ter dito anteriormente, no capítulo 14, que ele iria para o Pai. Então o Senhor falava: irei para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, não vou deixar vocês sozinhos. Ele tinha falado isso para ele já, nessa conversa da última ceia. E ele repete essas coisas. Ele está dizendo que, apesar de tudo isso acontecer, eles, os ramos, deveriam permanecer nele, a videira verdadeira, pois sem ele nada poderiam fazer. E nós já sabemos que eles demoravam para entender algumas coisas, né? Os discípulos, mas eles eram interessados. Então, quando eles não entendiam a parábola, eles iam e perguntavam para Jesus: e nós? Quando nós não entendemos, quando nós não entendemos as coisas que o Senhor está falando ou está fazendo, nós perguntamos a Ele também em oração? Que às vezes, irmão, Ele responde, sabia? Às vezes você não entendeu, você vai ler de novo e fala: é o Espírito Santo, habita em nós. Isso é incrível, irmãos. Você tem noção disso? Não entendi. Pergunta para alguém, sabe? Pergunta para Cristo, pergunta para o Dé, pergunta para o nosso pastor, pergunta para a liderança, pergunta para alguém, para algum amigo, sabe? Converse sobre as coisas que não entendem, sabe? É muito bom, é importante, irmãos, sabe? A gente conversar sobre as coisas do reino, sabe? Coisas que a gente não entende. Será que nós entendemos alguma coisa? Sejam sinceros. O que Jesus está dizendo aqui é muito difícil entender. Alguém aqui não consegue entender que se você não permanecer nele, você não vai dar fruto? É difícil. Precisa traduzir do hebraico, do grego, do aramaico. Precisa, eu chamar o Dé aqui, Dé, traduz aqui do grego, que você que é o nosso poliglota. Precisa, irmão, sério mesmo, precisa. Precisa, Lucas. Mas tipo, eu não entendi. Como assim permanecer? Se eu não permanecer, eu não dou fruto, mas o que isso quer dizer? Exatamente, é literal. Se não permanecer, se o ramo não permanecer na videira, é morte. Não vai dar fruto. Tudo que fazemos sem estar nele não tem valor eterno. Se não for por ele e para ele, é correr atrás do vento. Mas o absurdo, irmãos, não é nem que sem ele não podemos fazer nada. Sem ele não podemos fazer nada. Sabe o que eu acho absurdo mesmo? É surreal, assim, é fora do normal, fora do padrão, é inacreditável. É o fato de podermos ser cooperadores com ele, o Criador de todas as coisas. Meu, isso deveria nos deixar assim, meu, que privilégio. O Criador, o Senhor de todas as coisas, Ele está me dando condições de cooperar com Ele. É isso que é surreal. É isso que é um absurdo, irmãos. O que acontece? Ele olha para nós e vê um monte de ramos meia boca, que precisam de cuidados urgentes, querendo dar frutos bons por conta própria e querendo reconhecimento por isso. Mesmo assim, ele insiste. Nosso Senhor é ou não é extravagantemente abundante e transbordante de graça, infinita bondade e misericórdia? É muita coisa, irmão. Ele é muito extravagante. Que raiva. É demais, Senhor. Um monte de ramo meia boca, Cleicinho. Precisamos ser podados toda hora. Calma aí, vamos dar mais uma adubada, vamos dar mais uma mexida aqui, vamos remexer essa terra dura do coração, sabe? Vamos renovar, vamos ver essa mente, mudar os pensamentos. Calma, Senhor, dá mais um tempinho. As coisas vão melhorar, eles vão crescer, eles vão avançar. Olha, eles passaram, chegaram até o ano da maturidade, todos maduros. Que nada, irmãos. É bem provável que a gente vai chegar lá no ano da maturidade de novo. Puxa vida, o quanto eu cresci, quais foram os frutos de mais esse tempo todo. É muito sério, irmãos. O Senhor é insistente e extravagante, cheio de graça, cheio de misericórdia.
Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. Obrigado, Senhor, pela sua insistência conosco. Povinho perturbado, ingrato e pidão. Povinho que está no deserto e rodeando, fazendo assim, ó, andando em círculo, e pedindo, e o Senhor dando. Verso 6. Estou acabando, irmãos. Calma aí, segura aí. Verso 6. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos lá para Mateus 13, 40 a 42. Mateus 13, 40 a 42. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade. É basicamente o destino do ramo que não dá fruto, o mesmo dos joios. Mais uma vez o Senhor está falando conosco sobre essas coisas, né? Nos lembrando o destino do ramo que não dá fruto, as coisas que vão acontecer. Mateus 21, 43. Portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Parábola dos lavradores. O dono da vinha quer mais frutos, frutos dignos de quem realmente se arrependeu, frutos de obediência. Dar frutos é condição inegociável para aqueles que pertencem ao reino eterno. É condição, irmãos. É condição. Então, sermos um povo frutífero é condição para nós pertencermos ao reino eterno. Como nós temos frutificado? Que tipo de ramo eu sou? Que tipo de fruto? Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Não seria bom, irmãos? A nossa mente, nosso coração mundano, nossa cosmovisão mundana, se nós orássemos e pedíssemos o que nós quiséssemos, e o Senhor, Ele nos concedesse até as coisas mais idiotas que a gente pede. Nós pedimos muitas coisas idiotas. Imagine se o Senhor fizesse isso. Se Ele desse tudo o que nós pedimos. Nós sabemos pedir? O que mais poderia pedir um ramo que permanece na videira, já que ele está forte, verde e frutificando? O que mais eu poderia pedir? O Dr. Herbert diz assim: se pudéssemos ouvir o ramo, sabe? Deixa eu ver o que aquele ramo está falando. Se pudesse ouvir o ramo, ele diria: o ramo frutífero, o ramo verde, forte. A cada momento eu preciso de mais seiva, ou eu morrerei. A cada momento eu preciso de mais seiva, senão eu morrerei. Aquele que não permanece na videira é morte. Se permanecermos na videira verdadeira, pediremos corretamente, pois o Espírito Santo percorre e preenche todo o nosso ser, assim como a seiva faz com o ramo, e Ele nos ajudará a pedir em harmonia com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Alguém cheio do Espírito Santo, quando ele ora as coisas acerca do reino. Quando ele pede as coisas acerca da vontade do Senhor. E o Senhor vai dar ou não vai dar? Se for de acordo com a vontade dele? É óbvio, porque o Senhor é extravagantemente
inacreditavelmente bondoso e misericordioso, irmãos. Então nós não sabemos pedir, sabe por quê? Nós não estamos cheios do Espírito. Nós pedimos um monte de coisa. Nós somos um povo ingrato e pidão, mas não sabemos pedir. Ficamos tristes porque o Senhor não nos dá, que nós somos tão bons e maravilhosos, e o fruto não é doce, o fruto é amargo, não é o fruto do Espírito. Verso 8: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele está dizendo assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aqui fica muito claro o cumprimento do propósito de Deus para nós e uma condição para sermos seguidores de Cristo. Novamente, é uma condição para ser discípulo, é uma condição para pertencer ao reino de Deus, é uma condição, irmãos. Está bem claro aqui, ó, falando isso para os discípulos, para eles ali, ó, cara a cara. Jesus está dizendo para os discípulos que se eles não frutificarem, o Pai não será glorificado. Logo, eles não cumprirão o propósito da criação. Por quê? Porque nós somos criados para glorificar ao Pai. Não é muito sério. Irmãos, isso é muito sério. É uma condição para ser discípulo. A gente acha que ser discípulo de Jesus é você fazer um discipulado. Ah, fiz um discipulado, já sou um discípulo já sou um seguidor. Sabe, assistir todos os estudos, levantar a mão quando aqui perguntam: você está lendo o plano da Bíblia? Discípulo. Eu vou a todos os cultos? Discípulo. Todas essas coisas fazem parte, mas o discípulo é frutífero. Ele precisa dar frutos. Nós precisamos frutificar, irmãos. Precisamos frutificar para que o Pai seja glorificado. Certo? Entendido? São coisas muito difíceis de entender. O que eu falei aqui são coisas que precisam de uma nova explicação. Basicamente assim: quer ser meu discípulo? Frutifica. Para frutificar, permaneça em mim. Sabe? Aqui, ó, o ramo de quê? Jesus. Mais magrinho, Jesus, eu acho que não é assim não. Cara, se eu tirar a mão um pouquinho só, eu já vou começando a ficar cinza, começando a ficar meio seco já, sabe? É assim, ó, tio quer no meio dos amigos, tio quer no trabalho, tio quer no meio dos amigos, tio quer na igreja, tio quer na igreja, tio quer em casa. É basicamente isso. É muito simples, irmãos. Aquele que não permanecer não dá frutos, certo? Agora eu vou explicar o que é necessário para uma videira frutificar. Para uma videira frutificar é essencial sol pleno, 6 a 8 horas por dia, solo rico em matéria orgânica, podas anuais para estimular a brotação. A poda eu acho que é no verão ou no inverno, não tenho certeza, mas o dela, que é o viticultor, deve saber. E adubação equilibrada. Além disso, irrigação correta, controle de doenças e uma seleção dos cachos garantem uvas de qualidade. É o que precisa para uma videira ser frutífera. É o que é necessário para que ocorram bons frutos, certo? Agora os cristãos. Para um cristão dar frutos abundantes, doces e que alimentarão a muitos, é necessário um processo também. Precisa estar bem vinculado à videira verdadeira, que é Cristo. Um ramo saudável, o solo do coração sendo bem nutrido pela seiva divina do Espírito Santo. Ele precisa estar exposto à luz, nada fica escondido. Precisa ser regado pela palavra todos os dias. Todos os dias. É necessário ser podado periodicamente, no tempo certo, no Kairos, o tempo oportuno de Deus.
algumas coisas inúteis e prejudiciais ao crescimento espiritual precisam ser retiradas, cortadas, para que o fruto seja algo natural, abundante e constante. No ano da frutificação, meus irmãos, nós entenderemos que o fruto do Espírito que o ramo carrega não é para ele mesmo. A nossa missão é frutificar para o próximo. Então você vai dar bons frutos, sabe? Para a Letícia, para os seus filhos, para as pessoas que você trabalha. Eu vou dar bons frutos na hora do trabalho. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Gleicinho vai dar bons frutos que esse no trabalho, que eu sei que você também sofre com isso. Fábio vai dar bons frutos. Até o Tony vai dar bons frutos. Glória a Deus, Tony, glória a Deus. Glorifica Deus de pé. Tem um texto de Andrew Murray que diz assim: a prova de que você é o verdadeiro ramo da videira verdadeira é a razão pela qual você produz seu fruto aos outros. A prova da presença do verdadeiro Cristo em você trata-se da saída de seu coração em amor àqueles que Ele ama. Somos salvos para servir. Enquanto Deus não precisa do nosso serviço, exceto para resgatar os homens, somos socorridos para acolher nossos semelhantes. Esse é o verdadeiro serviço de Deus. O sacrifício que Cristo deu de si mesmo foi a Deus pelos homens. Essa é a única e verdadeira entrega que podemos fazer: dar frutos para o próximo. Essa é a nossa missão. Missão e condição para pertencer ao reino de Deus. Missão e condição para aqueles que querem ser discípulos de Jesus, para aqueles que querem ser seguidores de Cristo, aqueles que querem ser parecidos com Ele. E o Senhor está fazendo isso conosco, sabe? Isso é notório. Mas eu me pergunto até quando a gente vai ficar resistindo, sabe? Que nós já sabemos, como salvos para servir, e que nós estamos em missão enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. É missão, irmãos. Não é você se sentar e dizer assim: já estou limpo, já estou salvo, cada um dos seus problemas. Que o Bruno lute, ele que lute. Eu vou ficar aqui, na minha caminhada. Frutos para o próximo, frutos doces, frutos abundantes que alimentarão a muitos. Essa é a missão. É para isso que o Senhor tem nos chamado, para frutificar. Amém? Fiquem de pé. Vamos finalizar agora. Sei que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, depois vocês perguntem alguma coisa. Mateus 26, 29. Enquanto eu finalizava, eu estava pensando nesse momento ali na última ceia, e lendo o texto, lendo de novo, eu me lembro desse texto. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Embora não esteja nos escritos de João, lá em João 15, ainda é a última ceia. Ela é relatada por Mateus e Marcos, essa passagem. Então o Senhor estava falando com eles ali já há um bom tempo sobre a videira. E aqui ele continua. Na hora de servir a ceia. Aí, irmãos, é como se Jesus se lembrasse os discípulos uma última vez que se eles permanecessem nele, dariam muitos frutos que glorificariam o Pai. E enquanto eles faziam isso, eles estavam cheios de esperança, porque chegaria o grande dia. Chegará o grande dia, irmãos. O grande dia
do banquete, das bodas do Cordeiro, onde Jesus beberia novamente conosco. Vocês têm noção disso? Nós num banquete com Jesus, mas dessa vez o fruto será perfeito. O fruto será perfeito. Imagine, meus irmãos, a qualidade do vinho. Vocês imaginam a qualidade dessas coisas? Então, enquanto nós esperamos por esse dia, enquanto nós aguardamos ansiosos pela volta do nosso Senhor, a missão continua. Dar frutos? Sim. E o que o Senhor diz? Mais frutos. Vou podando para dar mais frutos. E será assim a nossa caminhada de discípulos, de aqueles que parecem com Cristo, dar frutos bons. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar então, para que o Senhor continue esse trabalho em nós, sabe? Ele continue ali cavando, adubando, sabe? Cheio de misericórdia. E que Ele continue podando, tirando essas coisas inúteis que tanto nos distraem, que tanto nos atrapalham, que tanto nos impedem, que tanto nos afastam dEle e nos afastam uns dos outros. São coisas inúteis. Então, como nós já aprendemos também, vamos aprender a habitar o tempo corretamente. Amém, irmãos? Com sabedoria, com temor, com muita, mas muita esperança pelo grande dia, onde nos sentaremos com o Senhor. O vinho é novo, e o fruto é perfeito. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, porque mais uma vez o Senhor está insistindo em nós. Mais uma vez o Senhor está revelando que nós somos de verdade. Mais uma vez o Senhor está dizendo o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada ensinamento, por cada repreensão, Senhor. Obrigado por cada livramento que o Senhor nos dá dia a dia. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem nos ensinado com tanto carinho, com tanto amor e com tanta insistência. Continue, Senhor, insistindo em nós. Oro pela minha vida, oro pela vida dos meus irmãos, Pai, por cada crente, por cada cristão, por cada membro do corpo. Que nós sejamos membros saudáveis do corpo, Senhor. Que nós sejamos membros frutíferos. É isso que eu te peço, Senhor. Purifica cada um de nós, Senhor. Nos coloca, Senhor, no fogo. Nos coloca no centro da roda do oleiro. Nos coloca ali, Senhor. Nos molda perfeitamente. Doce Espírito Santo, continua trabalhando em nós, revelando o que há no nosso coração, trazendo a luz do que está na escuridão. Continua revelando verdadeiramente quem nós somos e o quanto nós precisamos de Ti, o quanto somos dependentes de Ti. E que nós sejamos um povo que permanece, um povo persistente, um povo que ama a palavra, um povo que ama a Tua presença, um povo que ama pertencer a Ti, Senhor. Que nós sejamos esse povo para a honra e glória do Seu nome. É o que nós te pedimos nesse dia. Que o Senhor continue sempre nos lembrando essas coisas, sempre renovando as nossas mentes e tratando o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, glória a Deus. Ouvindo o pastor Queixo ministrar sobre a videira, eu fiz um paralelo, tio Ké, sobre o ramo com o vaso. O vaso pode ser o ramo, porque o vaso não faz nada por si, o ramo também não. Sem a videira, você é só